Olá, sejam muito bem-vindos ao Donde Fluir. Eu sou Helena Marques, astróloga, taróloga e numeróloga desse espaço de autoconhecimento. E, gente, eu estou aqui para falarmos de um assunto que está em voga, está em bastante repercussão no momento, que sem dúvidas é a vitória de Fernanda Torres nesse prêmio inédito para o Brasil do Globo de Ouro, né? Por conta de ser uma atriz na categoria de melhor atriz dramática no filme Ainda Estou Aqui. E qual a ligação disso com a astrologia? Então, logo após que eu soube da vitória dela, eu procurei ver, em termos gerais, como estavam os trânsitos, porque não é sempre, principalmente com relação a esses grandes marcos das nossas vidas, geralmente tem um trânsito especial. E logo pude ver que a minha teoria estava bem fundamentada. A Fernanda, ela está passando pelo segundo retorno de Saturno. Então, se você é um entusiasta da astrologia, já ouviu que Saturno é o planeta do karma? Já ouviu que Saturno é um grande maléfico? Como assim a Fernanda Torres conseguiu esse prêmio de bastante expressão justamente no segundo retorno de Saturno dela? É isso que vamos ver no Donde Fluir. Roda a vinheta. Então, gente, eu pratico astrologia que eu chamo de uma astrologia consciencial, evolutiva, que abrange um entendimento kármico, que em termos práticos, para mim, a astrologia, para além de previsões, vai acontecer tal coisa, ela acaba trabalhando muito para nos levar da consciência dos nossos maiores potenciais entraves quando nós fazemos um mapa astral, como também da consciência daqueles trânsitos que estão ali, dos símbolos que eles representam e, eventualmente, dos eventos que aquilo pode acabar se manifestando. Então, eu, diante desse meu olhar consciencial evolutivo, sempre tive muito pé no chão de ler Saturno, principalmente nos manuais de astrologia medieval, de astrologia tradicional, como grande maléfico. Até porque também eu sou estudante do mestrado de filosofia e quando eu acabo me aprofundando em vários pensadores e até mesmo enquanto estudante de espiritualidade na vida, em vários vieses espirituais, todas essas questões, todos esses nomes muito reducionistas, seja lá de grande maléfico, grande benéfico, pelo próprio nome já são questões que me despertam no fundo, na vida, né, não tem nada tão mal nem nada tão ruim assim. É claro que a gente não pode tapar o sol com a peneira e, diante de coisas que de fato são desagradáveis, que falemos, não é tão desagradável assim. O que é desagradável. Mas esses jargões, eu diria que da astrologia clássica, medieval, o grande maléfico, principalmente o querido Saturno, isso sempre gerou em mim uma certa dúvida se realmente o quadro é tão ruim como pintam. E tal como a Fernanda, eu não estou vivendo o segundo retorno de Saturno, mas eu estou vivendo o meu primeiro retorno de Saturno. E Saturno, no momento, está em Peixes. Então, quando a gente fala de Saturno em Peixes, Saturno, que para a minha perspectiva, na verdade, é o planeta da maturidade. E quando nós estamos passando por um teste de Saturno, Saturno quer ver, diante daquela energia, daquela casa, se aquela energia que nos foi dada, como foi o processo dela de amadurecimento, de maturação. Então, quando a gente fala do signo de Peixes, que é onde o Saturno de Fernanda está, o signo de Peixes é associado à espiritualidade, é associado ao inconsciente coletivo, é associado às artes. Então, para quem não sabe, acho que agora está sabendo, devido à grande repercussão,
A Fernanda Torres, filha de quem ela é, da Fernanda Montenegro, ela tem levado uma vida devotada às artes desde as suas primeiras atuações enquanto adolescente, consagrando-se também como escritora. Ela escreveu um livro chamado Fim, que foi feito uma versão desse filme para a série no Globoplay. Para além disso, é colunista. Então, e ficou conhecida, acho que do público em geral, como comediante, através da série Os Normais e também do Tapas e Beijos, enfim. Então, ela vem de uma estrada, não à toa. A data de nascimento dela é 19 de setembro de 65. É uma mulher de quase 60 anos. Está fazendo, já fez, ou melhor dizendo, 59 anos. Então, eu vejo esse prêmio justamente como uma coroação. E falando do nosso querido Saturno, né, num planeta de peixes, então, peixes é um signo que rege esses assuntos. Então, vem Saturno para checar como é que foi a maturação disso. Então, eu acho que quando a gente fala também da maturidade, que até um tema de outro filme também indicado não, que tem a Demi Moore, né, como melhor atriz de comédia musical, que é A Substância, que fala dessa questão da mulher perder a sua beleza só porque ela amadurece, ela envelhece. Eu acho que a maturidade é algo que sempre careceu de uma boa interpretação na sociedade, desde que o mundo é mundo. Não à toa, todos esses sentidos de que a mulher fica feia, principalmente com relação às mulheres, ou enquanto ser humano, que a gente perde a graça, que a gente perde o vigor porque está amadurecendo, obviamente, por uma questão biológica, é provado cientificamente que a produção de colágeno, de outras coisas, reduz. Mas acaba sendo um erro acreditar que na maturidade, seja ela a maturidade a partir dos 30 anos, a partir dos 60 anos, que o indivíduo ele está fadado a um sentimento de incompletude, de grandes provas, até porque nós só amadurecemos, seja em nós mesmos, seja diante de algum projeto, se houve um caminho construído. Um caminho, para além do construído, eu falaria pavimentado. Então, quando a gente fala de retorno de Saturno, seja o primeiro, o segundo, em quaisquer signos, há toda esse peso, principalmente do inconsciente coletivo. Retorno de Saturno, vai dar ruim, o que é que Saturno vai aprontar? O que é que o grande maléfico vai aprontar? Então, eu pego esse vídeo aqui, através dessa explicação, uma explicação muito prática, através de um personagem do conhecimento do público, que eu acho que é justamente a essência, o que está acontecendo com ela, diferentemente desse caráter tão debatido da astrologia medieval, do grande maléfico, é justamente o que Saturno quer da gente. Ele não está aí para nos trazer crises, senão para nos premiar por um trabalho bem feito em determinados eixos da maturidade. E assim, eu vivi o meu retorno de Saturno, eu tenho Saturno a 19 graus de peixes, e ele ficou retrógrado durante uma boa parte de 2024, mas quando ele esteve em 19 graus de peixes, eu pude finalmente realizar o meu sonho de fazer uma viagem. Eu fiquei durante um mês na Europa, em vários países, e eu sempre sonhei com isso. E apesar de trabalhar com astrologia e tudo mais, eu muitas vezes prefiro fluir e não ficar tão cri-cri de vou ver exatamente o que está acontecendo. Então, quando eu voltei, eu falei, olha, acho que isso tem mão de Saturno. Aí eu olhei para quantos graus que estavam Saturno, estava justamente no grau 19. Eu falei, olha, sem dúvida eu acredito que Saturno acabou
diante de, meu Deus, tantos anos querendo fazer isso, eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo, e finalmente os astros se alinharam, que graças a Deus eu tive tempo, tive dinheiro, tive saúde, e olha para onde Saturno me levou, para um mês, depois de 29 anos sonhando com isso, finalmente aconteceu. Então, por que isso aconteceu? O que é que eu trabalho? Eu trabalho com espiritualidade, eu trabalho com expansão de consciência, eu também tenho uma escola de idiomas e todo o meu trabalho, não importa o viés, é muito dessa questão consciencial, de fazer com que a pessoa acabe acessando, poxa, quais são as minhas crenças limitantes? Eu tenho esse potencial, por que eu estou travado ou travada nesse sentido? Então, através também do meu próprio exemplo, tudo bem que eu sou uma pessoa anônima, mas eu acho que quando a gente tem tal caso com a Fernanda Torres e vendo o segundo retorno de Saturno, a gente acaba vendo, eu diria, que a verdadeira função desse planeta, que não é nos punir, que não é nos julgar, tal como até mesmo aquele conceito do Deus que pune, que julga, mas ver como foi construído, como está a nossa maturidade diante daquela energia do signo de onde nós temos. E para pessoas que, novamente, pavimentaram, acho que Saturno ele vem coroar com certos ritos de passagem ou com certos prêmios, literalmente, como foi o caso da Fernanda. E uma coisa que eu acho também muito interessante eu vi até, eu acho que foi no Jornal Nacional, uma senhora sendo entrevistada e toda essa repercussão que, novamente, o signo de peixe está muito ligado ao inconsciente coletivo. E, em termos práticos, do que é que se trata esse inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo, como já diz o nome, está muito ligado a memórias que todos nós temos, que elas são inconscientes. Eu estou também falando, gente, isso de uma maneira extremamente rasa, visto que o inconsciente coletivo é um tema super profundo, mas de memórias que toda uma ancestralidade, toda uma população carrega. Então, digamos, está no inconsciente coletivo mundial a ideia que família é feito através de um pai, de uma mãe, e há uma ideia atrelada ao que é ser um pai, o que é ser uma mãe. Não importa a cultura, não importa o país, não importa o tempo. Essa ideia de que família é esse núcleo, embora com o passar do tempo tenha havido modificações, mas essa ideia-chave, até também porque se relaciona com a biologia, é algo universal, é algo que está no nosso inconsciente, entende? Então, por que eu estou pegando o conceito do inconsciente coletivo? Nós, enquanto brasileiros, nós somos um país continental. São 200 e pouco milhões de pessoas falando o mesmo idioma, que às vezes é muito difícil, porque, por exemplo, tem a Suíça, que é um país bem menor, mas uma parte da Suíça fala alemão, outra parte fala francês, outra parte fala italiano. E aqui no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas falando o mesmo idioma. E falamos o mesmo idioma que é só aqui, e Portugal, Cabo Verde. Então somos um gigante um tanto quanto excluído culturalmente. Então ver uma brasileira, ver uma falante de língua portuguesa, porque eu acho que a língua é o que de fato une o Brasil, embora haja diversos Brasis, com diversos climas, com diversas características socioculturais, mas essa é a minha opinião. Para mim, o que une esse grande país, continente, é o fato que todos nós falamos o português. Então, ver essa pessoa que também já tem estado ao longo de tantos anos na nossa televisão, fazendo vários trabalhos, furando essa bolha, principalmente norte-americana, e de fato nos representando, nós que acabamos por muito tempo por ficar conhecidos como um país do futebol, que hoje em dia nem é mais. E aí também a gente pega uma outra
pessoa que teve uma repercussão que furou essa bolha realmente do país, o Ayrton Senna, e que desde 94, que por sinal, um ano de Saturno em Peixes, né, que é meio que esse mito acabou, enfim, desencarnando. Então a gente vê uma outra pessoa meio que fazendo esse papel, espero que vocês estejam entendendo, do inconsciente coletivo, de caramba, a gente consegue chegar lá, a gente tem o nosso valor, embora sejamos durante muito tempo marginalizados e até mesmo na periferia das produções, na periferia daquilo que tem uma repercussão mundial, mas mesmo assim a gente chega lá. Então eu acho que nesse inconsciente coletivo nacional, que carecia de uma imagem, de uma representação do que é ser brasileiro, uma vez que muitos dos seus ídolos acabaram sendo quebrados, como hoje em dia ninguém mais associa o país ao futebol, tanto que um grande ídolo do futebol, que tinha essa promessa, o Neymar, ao longo da carreira acabou virando uma certa chacota, e nós tivemos vários ídolos que acabaram falecendo, como o próprio Silvio Santos, ano passado, em 2024. Então eu acho que o inconsciente coletivo nacional estava carecendo de ver algum brasileiro ganhando essa repercussão para que, novamente, no inconsciente coletivo fosse acionado essa energia de sim, a gente pode, sim, a gente consegue, sim, a gente tem valor. E, novamente, Saturno em Peixes fala sobre esse religare, né? E, para além disso, essa vitória também tem, novamente, Peixes, espiritualidade, inconsciente coletivo, artes. Eu acho que tem também essa questão de encerramento de ciclo, visto que Peixes é o último signo do zodíaco, porque a mãe da Fernanda Torres, há 25 anos, foi indicada ao Oscar, enfim, que talvez ela nem seja, ainda não sabemos, mas há um grande prêmio de repercussão internacional e teve uma derrota que foi muito questionada, que qualquer cinéfilo e uma pessoa que realmente entende de atuação sabe como aquela vitória da Gwyneth Paltrow acabou sendo injusta, né, por Shakespeare Apaixonado versus a atuação de Fernanda em Central do Brasil. Então, ainda tem esse viés de resgate ancestral, ou de vamos encerrar esse ciclo que, embora sejamos maior em qualidade, mas não estamos alcançando o reconhecimento devido. Então, novamente, e eu acho tão simbólico isso, que eu coloco esse vídeo como Fernanda Torres e a quebra no mito do retorno de Saturno. Ela está vivendo o segundo retorno, né? Como sendo algo maléfico, algo que vai destruir muito do que a gente fez. E não, eu acho que o retorno de Saturno é justamente essa checagem de tipo assim, como é que foram os seus últimos 29 anos em prol dessa energia? Você, de fato, conseguiu essa conexão, principalmente falando de Peixes, né? Com a sua alma, com o seu potencial, com aquilo que faz sentido para você e trabalhou duro nisso? Então tem aqui presentinhos. Se não, vamos... aí ele pode, né, isso, obviamente Saturno não tem essa fama à toa, mas eu acho que assim, ele mexe determinadas estruturas, e falar de Saturno também é falar de estruturação, ou melhor, talvez coisas que não foram estruturadas, para ver se há esse despertar. Não à toa, muitas pessoas acabam tendo um primeiro filho no retorno de Saturno. Minha mãe me teve no retorno de Saturno dela, porque talvez eram pessoas que estavam vivendo uma vida meio
como diz a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu acho que nada melhor do que um filho, que querendo ou não é uma responsabilidade, embora muitas pessoas estejam inconscientes dessa responsabilidade, mas é uma grande responsabilidade, para aterrar aquela pessoa, para falar, ó, você está encarnado, você precisa ter uma rotina, precisa se comprometer, entende? Não à toa acontece esse processo, ou também algumas pessoas acabam perdendo membros da família, porque também Saturno acaba sendo um processo de passagem do tempo, e eu entendo que é justamente para que aquele indivíduo, através, como eu falei, de fatos de reconhecimento, de fatos que geram maior compromisso, ou de fatos realmente difíceis, para que aquele indivíduo acesse o seu potencial de construção daquela energia de Saturno que está no seu mapa natal. Então, vamos desconstruir essa ideia que Saturno é o grande maléfico. Vamos desconstruir que seja o primeiro retorno de Saturno ou o segundo é sinônimo de alerta vermelho. E nada melhor do que a Fernanda Torres para nos inspirarmos através da sua trajetória e também através do louro, né, do seu retorno de Saturno nesse processo. E se eu conseguir, eu vou deixar, como falei, esse depoimento dessa senhora do Jornal Nacional aqui, que eu acho que exemplifica muito o que é uma pessoa ganhando esse tipo de aclamação num posicionamento de Saturno em Peixes, o que é esse inconsciente coletivo ser tocado e a pessoa canalizar, né, através dessa energia. Então é isso, queridos. É o meu Brasil! É o meu Brasil! É o meu Brasil! Assim, eu nem pensei nela como pessoa, eu pensei num todo. Eu achei que ali eu estava, era para mim aquele troféu, era para todos os artistas. Eu achei assim que era nosso. Se vocês gostaram, por favor, peço que deem um like, escrevam um comentário de vocês, compartilhem, enfim, se inscrevam no canal, é isso que eu esqueci de falar. Vai ser muito importante para meu trabalho. Eu trabalho com tarô, com astrologia, com numerologia, também vai ser um prazer recebê-los, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!